Jungle. Audio 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 Jungle. Mais uma vez, seja bem-vindo a esta série de exposições chamada De Volta para Deus. Essa é uma série pensada para nos convidar novamente a voltar o nosso coração para o Senhor. E na semana passada nós fomos convocados a voltar para Deus em temor, em temor. Então nós dissemos o seguinte: como é que nós podemos voltar para Deus em temor? Falamos três coisas que são necessárias para que o seu coração ele adquira mais temor ao Senhor. E nós dizemos, primeira coisa, cumpra os mandamentos do Senhor. Cumpra os mandamentos. Segunda coisa, ame a Deus exclusivamente. Terceira coisa, ensine os seus filhos a cumprir e a amar, né? Então ensine seus filhos. Essas são as três coisas que nós estudamos no texto de Deuteronômio capítulo 6, na semana passada. Eu quero recomendar a você que não viu a mensagem da semana passada, que você a veja. Você pode entrar no site da igreja, será reportado ao canal que a igreja tem no YouTube, então você pode acessar. E não só ver, como também compartilhar a mensagem de Deus ao coração de outras pessoas também. E hoje, a segunda de três mensagens que nós falaremos nessa série, eu gostaria de convidar você, tendo em vista que você começa a entender os mandamentos do Senhor, que você sente o desejo no seu coração de amá-lo exclusivamente, que você entende quem Deus é, eu quero chamar você então de volta agora em confissão. De volta em confissão. Perceba o seguinte: se você entendeu o temor de Deus, se você tem o temor de Deus, se você entendeu a santidade de Deus, a necessidade de cumprir os seus mandamentos, de amá-lo exclusivamente, eu tenho absoluta certeza que você se diagnosticou com um problema. Porque nenhum de nós temos condições plenas de cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus e amá-lo exclusivamente. Eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós temos condições, inclusive, de ensinar os nossos filhos tais verdades por nós mesmos. Então é necessário que agora você seja chamado de volta em confissão ao Senhor. Por, de fato, muitas vezes negligenciar aquilo que Deus tem falado com você. E eu quero convidar você a embarcar comigo mais uma vez numa conversa com Deus, no momento em que Deus fala conosco, chamando-nos de volta a relacionar-nos com Ele. Para que isso aconteça mais uma vez, eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia no Antigo Testamento, no texto de Daniel, capítulo 9. Nós vamos expor do versículo 1 até o versículo 19, mas nós leremos agora apenas o versículo 3. Vamos todos juntos? Daniel capítulo 9, versículo 3, vamos lá? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza.
só até aí. Voltei o rosto ao Senhor. Voltei o rosto ao Senhor. E o início do verso 4 ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Vamos orar? Colocando nossa vida diante do Senhor. Eu não sei como é que você veio para cá, quais as coisas que te assolaram durante o dia, durante a semana, mas eu gostaria muito que você se colocasse na presença de Deus nesse instante e pedisse para que Deus desse a você agora uma palavra de intimidade mesmo, de compreensão ao seu coração. Fale com Deus nessa noite, fale com Ele, peça para que Ele fale com você também. Meu Senhor, estamos diante da Tua palavra, não somos dignos nem sequer de abri-la, quanto mais de lê-la, mas o Senhor, pela Tua boa vontade e Teu amor, revelou-nos a Tua vontade para com nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja de nós. Estamos diante da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Traga o esclarecimento a nós nessa noite, que nós aprendamos mais de Ti, que nós saibamos a Tua vontade. Acalma o nosso coração, traga a nossa mente cativa. Não permita, Pai amado, que sejamos arrebatados, ó Pai amado, nas nossas mentes para outro local, outras preocupações, mas agora que a preocupação primária da nossa alma seja deleitar-se na conversa com o Senhor, com o coração focado em ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Traga-nos, meu Senhor amado, o desejo do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida apenas como servo nas Tuas mãos. Portanto, eu me coloco na Tua dependência, na fragilidade que tenho, na imperfeição que tenho, e diga ao Senhor: usa-me como flecha na mão do guerreiro para atingir, por meio do Teu Espírito Santo, o objetivo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Podemos assentar, amados irmãos. É muito fácil, como eu disse na semana passada, se distanciar de Deus. É muito fácil. Qualquer correria, qualquer atividade extra faz com que você se perca facilmente. Faz com que eu me perca facilmente. Qualquer coisa é motivo para nos afastar de Deus. O nosso próprio bem-estar, os nossos sonhos, tudo parece que conspira para os nossos relacionamentos perfeitos com Deus. O problema é que muitas vezes Deus fala conosco, nos chamando de volta, e às vezes nós não ouvimos como devemos ouvir. Às vezes nós não damos a devida atenção para o que Deus está falando. Eu tenho me preocupado cada vez mais quando subo ao púlpito para falar à igreja, seja esta igreja aqui ou qualquer outra igreja, porque eu tenho uma consciência no meu coração, a consciência de que o Senhor Jesus está voltando, e de que antes que Ele volte, haverá um tempo em que não será tão fácil cultuar como nós estamos aqui nessa noite. Haverá um tempo de terríveis perseguições contra mim e contra você, e talvez eu e você vivamos esse tempo. Se você observar os últimos tempos, você vai perceber o quanto o mundo tem se voltado contra a igreja ainda mais. A igreja nunca parou de ser perseguida, mas nesses dias a igreja está ainda mais sendo rejeitada e odiada pelo mundo. E haverá um tempo em que não mais podemos nos reunir em salões como este, climatizados, mas teremos que nos reunir às escondidas se quisermos ouvir a palavra de Deus. Mas nós desprezamos esses momentos. Trocamos os momentos da conversa com Deus, do relacionamento, do crescimento com Deus, por tantas outras coisas. Isso demonstra o nosso afastamento com Deus também, o nosso distanciamento com Deus. Por isso, meus queridos, quando nós diagnosticamos essas coisas, e eu espero que enquanto eu esteja falando, você esteja trazendo sua vida à memória, sua correria, sua falta de leitura da Bíblia, falta de oração, faltas de conversa, de comunhão, de relacionamento com o povo de Deus, eu espero que você esteja trazendo tudo isso na sua vida, e que tudo isso esteja causando no seu coração uma profunda transformação, ou pelo menos um profundo desejo de mudança, porque é exatamente isso que está acontecendo
com Daniel aqui no texto onde nós acabamos de ler. Para você situar um pouco mais, deixa eu tentar explicar qual é o momento em que Daniel ora e fala com o Senhor este capítulo aqui. O texto começa dizendo que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Olha que interessante, aqui ele dá um local, uma data no tempo. Então, para que você entenda o que está acontecendo e por que ele fala isso daqui, eu quero que você entenda algumas coisas. Eu já falei disso há um tempo atrás, mas sempre é bom trazer à memória como aconteceu os três grandes exílios do povo, ou pelo menos as três grandes conquistas que o povo de Deus sofreu. No ano de 743, a Síria, avisada inclusive pelo profeta Isaías, a Síria vem sobre o povo de Deus e toma o povo, subjuga o povo. A Síria vem com toda a força e subjuga o povo, um povo mau, um povo complicado. E o objetivo era chamar o povo de volta. Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber exatamente isso. Eu não vou livrar vocês da mão da Síria, é certo que isso vai acontecer. Só que aí o povo de Deus não muda. E Deus diz: trarei outro povo ainda pior sobre vocês. E isso de fato acontece no ano de 612 a.C., porque a Babilônia conquista a Síria. Um povo ainda pior, um povo ainda maior. E no ano de 605, a Babilônia agora vem sobre o povo de Israel. E há a primeira invasão ali. É também nesse ano que o profeta Daniel, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, agora quando vão para a Pérsia, quando vão para Nínive, para a Babilônia, eles agora recebem esse nome. E esses homens aqui são levados agora para o cativeiro. Junto com isso daqui, são levados também todos os príncipes, todos os reis, as pessoas mais inteligentes. Ficaram em Israel só os mais fracos, só gente bem fraca mesmo. Ezequiel está nesse contexto aqui. Daniel é levado. Há agora uma segunda invasão no ano de 597. A Síria vem. E lá em Nínive o povo ainda não está acreditando que o povo de Deus ficaria muitos anos. E nesse tempo aqui, pouco depois de 605 a.C., levanta-se um profeta, junto com Daniel, junto com Ezequiel, um cara chamado Jeremias. E Jeremias diz o seguinte: vocês não vão ficar só 4 anos como os outros profetas estão dizendo, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Só que o povo ainda tinha esperança. Por isso que quando eles vão para Nínive, Ezequiel profetiza lá de Nínive. E aí a expressão de Ezequiel é que ele está falando para pessoas como que canção de amor para coração sem temor. Ele profetiza dizendo: vocês não estão ouvindo a pregação, vocês não estão ouvindo que a coisa vai ficar feia. E aí eles acham: não, vai melhorar, não vai ser 70 anos, serão apenas 4, como os falsos profetas haviam dito. Lembre-se que Daniel já tinha ido para o exílio, os seus amigos já tinham ido para o exílio. Agora, lá na Babilônia, eles servem como suporte para o rei da Babilônia. E aí finalmente nós temos algo acontecendo para acabar definitivamente com a esperança do povo. No ano então de 586, o templo e Jerusalém é completamente destruído, acabando com a esperança do povo. Acabando com a esperança do povo. E o povo agora é subjugado durante muitos anos. E aí acontece algo na história. Daniel já está mais velho, e o filho de Nabucodonosor um dia resolve dar uma festa louca. E aí então ele começa agora a usar as taças que foram usadas no templo. Lembre-se, o templo havia sido destruído completamente, e agora eles recolheram os utensílios de ouro que eram usados para culto a Deus, e dá na cabeça do filho do rei Nabucodonosor beber
nas taças que eram usadas para o culto a Deus, mas agora adorando aos deuses de Baal, de Pera, de bronze, a tudo quanto é Deus que eles tinham. E naquela noite, uma mão escreve na parede contra aquele homem. Ninguém consegue interpretar, mas tinha um senhorzinho que conseguia interpretar. Lembraram dele? Um cara chamado Daniel. Então ele chama esse cara, um senhorzinho agora, para interpretar, e a mensagem é: você, ó rei, usou as taças que era dada ao Deus lá em Israel para culto aos deuses de vocês. Nessa noite você vai morrer. Enquanto ele estava falando, pouco depois, nesse mesmo momento, vem um povo ainda maior do que a Babilônia, por baixo dos rios, porque a Babilônia era extremamente fortificada, e agora eles entram por baixo dos rios e invadem a Babilônia e matam o rei. E esse povo era o povo medo-persa. Naquele dia, no ano de 539, o rei Ciro invadiu e matou o filho de Nabucodonosor. Naquele momento, impera-se agora um novo reinado, e ouve-se as histórias de um homem chamado Daniel. E o rei da Pérsia então fica bem interessado naquilo e manda convocá-lo como também conselheiro dele. E Daniel passa agora a ser conselheiro do rei persa. E ele tinha muitos afazeres. Ele era conselheiro do rei, governante sobre uma série de coisas. E Daniel, mesmo nesse momento de tantos afazeres, de tantas coisas, começa a ler as escrituras. E nesse momento, pouco antes disso, o rei, naquele ano, havia assumido o governo sobre a Pérsia. No ano do rei Dario, um rei que amava Daniel, um rei que cuidava de Daniel. Nesse ponto aqui, Daniel começa a ler as escrituras, e ele percebe que o tempo de escravidão estava terminando. Ele percebe que os 70 anos preditos por Jeremias estava acabando. Faltava quase que 2 anos para isso. Tanto é que no ano seguinte, no ano de finalzinho de 38 e 538 para 537, o rei manda a primeira leva agora de volta para Jerusalém. A primeira leva vai com Esdras. E nesse ponto aqui, depois de ter vivido tudo isso, de ter saído lá de Israel, e agora está lá na Babilônia, depois de 70 anos escravizado, o povo sofrendo, fazendo tudo isso, Daniel começa a ler as escrituras e percebe que o povo continuou do mesmo jeito. Então Daniel faz aqui uma oração, confessando a Deus o pecado do povo, confessando a Deus o pecado daquelas pessoas que ainda se mantinham rebeldes contra Deus. Por isso, a oração dele é uma oração que chama o povo de volta à confissão. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para 3 coisas que Daniel faz nesse texto, que faz com que ele volte para Deus em confissão. A primeira delas é que ele entendia a Bíblia. Para que eu e você voltemos em confissão, é necessário que eu e você também entendamos a Bíblia, que você entenda a Bíblia. Perceba o verso 2. No verso 1, ele ter dado a data, e ele diz: no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, perceba, entendi. Entendi por quê? Porque estava conversando com alguém? Entendi porque... Não, ele entendeu pelos livros. Quais são esses livros? As escrituras. Os livros em que estava escrito todas as palavras dos profetas. E ele então diz: eu entendi que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Era de 70 anos. Então, olha para mim aqui, o que está acontecendo aqui? Esse homem
que havia saído em 605, junto com o povo, e nessa mesma data, havia sido predito por Jeremias, o profeta do Senhor, que o número de dias que o povo ficaria no exílio por causa dos seus pecados seria de 70 anos, e o tempo passou, e de fato isso aconteceu. Agora ele está lendo no primeiro dia do reinado, no primeiro ano do reinado de Dario, que estão completando quase 70 anos. Ele percebe que a data está se esgotando, o tempo está se findando, as assolações que o povo estava sofrendo estava chegando ao final. Mas o que pasma o coração desse homem não é o fato de que as coisas estão chegando ao final. O fato é que ele percebe que está chegando ao final e o povo continuava ainda duro, rebelde contra Deus. Mas tudo isso, meus queridos, foi percebido porque Daniel volta-se para Deus em atitude de confissão, porque ele entende a palavra. Se você não ler a Bíblia, você não vai voltar para Deus em confissão, porque é a Bíblia que nos revela a santidade de Deus. É a Bíblia, por meio do Espírito Santo, é que nos faz entender. A palavra aqui é a ideia de esclarecer. É apenas a Bíblia que vai revelar para nós o estado que nós estamos. É a Bíblia que vai dizer para nós quem Deus é e quem nós somos. Se não há leitura das Escrituras, não há entendimento das Escrituras. Existem algumas igrejas que proíbem a leitura da Bíblia. E é impressionante quando você vai conversar com essas pessoas, o quão ignorantes elas são, porque elas não leem a Bíblia, porque elas não têm vida com a Bíblia. Quão grandioso é o privilégio que eu e você temos de poder ler as Escrituras e entender quem somos. Mas, meus queridos, nós temos rejeitado esse presente de Deus para a nossa vida. Temos rejeitado esse pão eterno de Deus para nós. Nós temos menosprezado as Escrituras, não a lemos como deveríamos, não a comemos como nós deveríamos, e por isso não também a entendemos como deveríamos. E aí está o motivo de sermos ainda impenitentes contra o Senhor, reticentes nos nossos erros, firmes nos nossos pecados, pessoas que não mudam nunca porque não há conhecimento de Deus, não há leitura de Deus, não há proximidade de Deus, não há tempo com Deus, não há uma volta para Deus, não se fala com Deus mais, não ouve-se Deus falar. Quão necessário é as Escrituras para o nosso alimento, é um meio de graça de Deus para nosso relacionamento com Ele. Ouça as Escrituras, porque se você não voltar o seu coração para as Escrituras, você não vai entender os mandamentos de Deus, e você não vai temê-lo, você não saberá como falar com Ele, você não saberá como ser conduzido por Ele. Olhe o presente que Deus te deu, que é as Escrituras, e use-o. Esse homem só entendeu o seu pecado porque estava lendo a Bíblia. Entendi pelos livros. Quão bom seria se muitas das suas crises fossem resolvidas porque você entendeu pelos livros. Eu tenho absoluta certeza que muitas coisas que eu e você passamos, meus queridos, seria mudada quando você entendesse pelos livros o que Deus fala com você. Quão maravilhoso seria se eu e você pudéssemos conversar, uma conversa onde você chegasse para mim e dissesse: pastor, eu entendi pelos livros que eu estou procedendo de forma equivocada, e entendi pelos livros que eu preciso mudar. Mas muitas vezes isso não acontece porque você não entende pelos livros, você não lê, você não se relaciona com seu Deus. Quão magnífico seria entender pelos livros e mudarmos. Essa é a primeira coisa que Daniel fez, entendeu pelos livros. Ele entendeu a Bíblia.
Mas deixa eu dizer um negócio para você, não adianta entender no sentido de ler as Escrituras e ser esclarecido com relação à situação. Há uma segunda coisa muito importante para que você volte num estado de confissão a Deus. Se a primeira é entender a Bíblia, a segunda coisa que o texto nos diz é que você então tem que aplicar a Bíblia em seu contexto. Você pode até entender, por exemplo, que falar mal dos outros é pecado. Eu entendi pelos livros que falar mal dos outros é pecado. Eu entendi pelos livros das Escrituras que não amar o meu irmão é pecado. Mas sabe qual é o problema entre entender o conceito de Deus e os mandamentos de Deus e cumpri-los? É porque, via de regra, eu até sei e entendo o que Deus quer, porque às vezes eu até leio a Bíblia, mas eu não aplico isso à minha vida. Eu não sou o cara que fala mal dos outros. Eu não sou um cara idólatra. Isso aqui é para as outras pessoas, não para mim. Não foi isso que Daniel sentiu. Perceba como do verso 4 em diante, até o versículo 15, agora Daniel vai fazendo uma comparação entre quem nós somos, quem Deus é, quem nós somos, quem Deus é. Isso é o tempo todo. E por causa disso, por causa da sua compreensão, no versículo 3 ele fala: eu entendi. E entendi que isso tem a ver comigo, de tal forma que Daniel volta o rosto ao Senhor Deus. Ele volta ao Senhor Deus para quê? Para buscar a Deus com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas, demonstrando que arrependimento, demonstrando que aquilo havia sido absorvido por ele. Ele entendeu que aquilo que se falava tinha a ver com a vida dele, de tal forma que ele começa a falar com Deus desesperadamente, e ele ora e diz: meu Deus, tem compaixão, Tu és um Deus grande e temível, o Senhor sim guarda a aliança e a Tua misericórdia, e o Senhor faz isso para aqueles que Te amam, para aqueles que amam os Teus mandamentos. Meus queridos, Daniel aqui nesse instante está exatamente entendendo a grandeza de Deus e aplicando tudo isso ao seu coração. E eu quero chamar a sua atenção para como agora, a partir desses versículos, Daniel vai trabalhando essas perspectivas sobre o que eu entendi sobre Deus e o que eu entendi sobre o povo. Ele faz isso. Olha o que Daniel entende sobre Deus e o que Daniel entende sobre o povo. Ele aponta para si mesmo. Ele aponta para si mesmo, ele aplica a mensagem. Então perceba, ele diz no verso 4: Tu és um Deus grande e temível. Tu és um Deus grande e temível. Em contrapartida, o verso 5 vai falar que o povo é iníquo e perverso. Perceba, ele diz: se o Senhor é grande e temível, por outro lado, nós temos pecado e cometido iniquidades. A palavra iniquidade é pecado com consciência. Nós procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Então ele vai fazer essa comparação: o Senhor é temível e nós rebelamos. O Senhor é grande e nós somos agora perversos com o Senhor. Mas ele ainda diz: o Senhor sim guarda a aliança e a misericórdia. No verso 4 ele diz isso. Em contrapartida, no verso 5 e 6 ele diz: mas aí nós somos rebeldes, nós somos desobedientes, e por causa disso nós nos afastamos do Senhor. E pior, no verso 6 ele diz: nós não mais ouvimos a voz dos teus profetas, nós calejamos. Os nossos reis, os nossos príncipes, eles não mais ouvem a tua palavra, eles não aplicam aquilo que está sendo dito com a vida deles. Meus queridos, não adiantará você comer a Bíblia se a Bíblia não fizer sentido para o seu contexto, para a sua vida. E olha o que ele vai dizendo, ele diz, e eu acho interessante porque nesses versículos ele usa 2 vezes a palavra misericórdia, e toda vez que ele usa a palavra misericórdia, ele também usa a palavra rebelde.
Ele está dizendo: enquanto Deus é misericordioso, o povo é rebelde. Enquanto Deus é misericordioso, o povo é rebelde. É como se ele dissesse: olha o que a Bíblia diz que somos, e de fato somos. Mas ele continua a dizer nos versos 7, 12, 13 e 14: Deus é um Deus justo. Aí ele começa dizendo agora: ao Senhor, ó Deus, só pertence a justiça. O Senhor é justo. Em contrapartida, a nós, verso 7 e 8, pertence, sabe o que? O corar de vergonha. Não há justiça em nós, não há beleza em nós. Eu sou terrível, eu sou mau, eu sou ruim. Meus queridos, se você não se identificar como um pecador, você não vai entender a necessidade de um Redentor. Lembre-se dessa verdade. Ele ainda continua dizendo, mais uma vez ele repete a ideia da misericórdia no verso 9: Deus, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Em contrapartida, mais uma vez ele usa a expressão: somos rebeldes e desobedientes. Em todos esses versículos aí, no versículo 9 a 11, no verso 13, no verso 14, na segunda parte, no verso 15, tudo isso ele está dizendo: nós desobedecemos. Olha o verso 10, por exemplo: o Senhor que é misericordioso e perdoador. E é claro, porque mesmo diante do que fazemos, o Senhor continua com a sua misericórdia e perdão, porque na verdade somos rebeldes. Verso 10: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Perceba que ele olha e ele fala: tudo que nós estamos sofrendo é porque um dia o Senhor, que guarda sim a aliança e é misericordioso, disse que se nós desobedecêssemos por intermédio de Moisés, o Senhor disse isso, se nós desobedecêssemos, nós sofreríamos. E o que nós estamos recebendo? Sofrimento. É isso que ele está dizendo aqui. Nós temos sofrido terrivelmente. Apesar de Deus ter trazido o que Ele queria, apesar de Deus ter trazido o seu desejo, olha o versículo 13. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Olha para mim. Você está assim, muitas vezes. Deus fala com você por meio da pregação, por meio das escrituras, talvez por meio da sua leitura bíblica. E apesar disso, nem sequer implorado para Deus o perdão, nós imploramos. Nem sequer convertemos os nossos corações das nossas iniquidades. Nem sequer aplicamos a verdade de Deus em nós. Pelo contrário, nós nos afastamos de Deus. De um Deus que nos tirou da miséria, de um Deus que nos tirou da escravidão do pecado, assim como fez com o Egito no verso 15. De um Deus que aplicou sobre nós a sua justiça, mas ainda assim nós não entendemos que precisamos de mudança constantemente. Se entendemos, não damos passos em direção à mudança. Meus queridos, é hora de voltarmos para Deus confessando os nossos erros e aplicando aquilo que nós lemos com a nossa vida. Aquilo que você escuta domingo após domingo deve ser aplicado à sua vida diária, de forma que você então queira mudar. Tome nova posição, aplique a Bíblia no seu contexto. Mas é uma terceira coisa muito importante. Tudo que eu estou falando para você, se você tentar viver na sua força, você vai fracassar. Talvez você vá sair daqui hoje assim dizendo: agora eu vou viver tudo, daqui uma semana você está errando tudo de novo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não saia daqui achando que você consegue. Pastor, eu não entendi mais nada. O Senhor manda nós cumprir, agora manda nós não cumprir? O negócio é esse. Como é que vou fazer então? Não estou dizendo para não cumprir. Eu estou dizendo que você deve cumprir do jeito certo.
Qual é o jeito certo de voltar-se para Deus em confissão? Qual é o jeito certo de cumprir os mandamentos de Deus? Especificamente, apegando-se desesperadamente ao Evangelho. Sabe qual é a boa notícia do Evangelho, meus queridos? É que apesar de quem somos, Deus nos olha como perfeitos. A boa notícia do Evangelho é que Deus veio ao nosso encontro, sendo tão perfeito, com coisas imperfeitas como nós tínhamos, e nos restaurou e nos tornou perfeitos. E do verso 16 ao verso 19, é exatamente isso que Daniel está fazendo. Perceba que a confissão de Daniel, ao fato de voltar-se para Deus, Daniel não está dizendo assim: Deus, eu entendi mesmo, e é verdade que nós temos pecado, e eu sei que eu tenho pecado. E aí Daniel fala assim: então agora Deus, o Senhor vai me perdoar, porque agora o povo vai viver, beleza. Não é isso. Olha o que diz Daniel no versículo 18, no final do verso 18, ele diz: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Nós não nos aproximamos de Deus buscando cumprir a lei, confiado em nós mesmos, mas confiamos plenamente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele sim foi o cumpridor perfeito, e é nele que nós cumprimos as coisas, é nele que nós mudamos o foco, não na nossa justiça. Não estamos baseados, segurados, confiantes nessa verdade de que somos bons. Não é, e não somos. Não conseguiremos, meus queridos, cumprir o que Deus quer, amar a Deus exclusivamente por meio de nós mesmos, a não ser que nós nos apeguemos veementemente à verdade do Evangelho, de que somos miseráveis demais, pecadores demais, para fazer o que Deus quer de nós. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós começamos agora a abrir mão de uma série de coisas. Muitas coisas que nós sentimos, muitas coisas que nós temos em Cristo, as coisas começam a ser mudadas. Deixa eu tentar aplicar isso para a sua vida. Muitos de nós, meus queridos, sofremos um problema chamado autoestima. Talvez todos nós. Todos nós temos um problema grave com relação a isso daí, de forma que nós tentamos nos defender e nos tornar melhor que as pessoas o tempo todo. Pelo amor de Deus, não aplique isso a ninguém, é a você. Todos nós somos assim. Nós preocupamos com a nossa imagem, uns com maior intensidade, outros com menor, mas essa é a realidade. E nós nos tornamos competitivos. Nós começamos a querer as coisas para nos tornar melhor diante das pessoas. E nos sentimos muito mal quando não somos. Nós fazemos uma série de coisas para que as pessoas nos vejam, e nós nos preocupamos exatamente com isso. E quando elas não nos veem, ou quando nos veem como nós não gostaríamos, nós nos rebelamos, nós iramos, nós ficamos muito nervosos, ficamos descontrolados, porque afinal de contas, o que é que as pessoas vão pensar sobre mim? O que é que as pessoas vão dizer de mim? Deixa eu dizer um negócio para você. No Evangelho não tem essa conversa. No Evangelho, o ponto final é que você é perfeito em Cristo. Você não tem que provar nada para ser ninguém. Você não tem que provar que você é perfeito. Pelo contrário, você tem que apegar-se ao Evangelho, porque você é imperfeito. Você não tem que mostrar que você é mais inteligente, que você é mais compromissado com a igreja, que você é qualquer outra coisa. Não, você não tem que fazer isso. Porque no Evangelho não há lugar para soberba, porque no Evangelho há lugar para humilhação, no Evangelho há lugar para restauração. Não precisa mais de a gente ficar querendo provar para as pessoas que somos bons, porque não somos. Mas em Cristo somos. Em Cristo fomos resgatados. Em Cristo assumimos uma nova identidade. Então, perceba agora o jogo de palavras que Daniel vai fazendo. Ele coloca o povo, ele coloca Deus no meio, e ele coloca o resultado de Deus estar no meio de tudo isso. Ele diz assim, olha, o povo, no verso 16, está envergonhado, mas Deus
No verso 17 ele diz: o povo está afastado do culto e o povo está abandonado com medo. Essa é a situação do povo. Eu e você, nós estamos envergonhados. Ou você não se envergonha quando alguém, eu estou falando aqui, ou quando você lê a Bíblia e você percebe que você não está cumprindo nada daquilo que Deus está mandando. Pelo contrário, você até se torna rebelde quando Deus fala contra você. E por causa disso, nós nos afastamos do culto da vida. Não estou falando desse culto, estou falando da vida. E aí nós nos sentimos distantes de Deus, com medo da vida, com medo de tudo, ansiosos com todas as coisas. Mas aí, em contrapartida, para um povo envergonhado, Deus traz justiça. Para um povo afastado do culto, Deus traz amor. Para um povo abandonado, Deus traz misericórdia. É isso que os versos vão contrapondo. Verso 16, se ele fala da vergonha do povo, ele fala da justiça de Deus. No verso 17, se ele fala do afastamento do culto, do santuário destruído, ele diz do amor de Deus. No verso 18, se ele fala dessa ideia do abandono, o povo abandonado, o povo que está com medo, ele fala da misericórdia de Deus. E sabe qual é o resultado? É que para um povo envergonhado, quando Deus aplica a sua justiça, a ira de Deus vai embora, porque ela é colocada no seu Filho Jesus Cristo, não mais no povo. Deus afastou a sua ira, coisa que nós éramos por natureza recebedores. Mas agora Deus afasta a ira dele, ao invés de aplicá-la em nós. Não somos mais escravos e envergonhados pelo pecado. E portanto, deixa eu dizer um negócio para você. Quando você cometer um pecado, vá para Cristo, corra para Ele, porque Ele sim é capaz de dar a você condições de viver plenamente. Para um povo que está afastado do culto, quando passa pelo amor de Deus, é restaurado no seu culto. No verso 17, porque agora ele faz de novo resplandecer o rosto dele. E finalmente, para nós que estávamos abandonados e com medo, a misericórdia de Deus faz nosso relacionamento ser restaurado. Verso 19: ó Senhor, perdoa. E olha aqui, ele usa aqui 4 palavras, mas as 4 palavras têm os mesmos significados, 2 e 2. Ele diz: ouve e perdoa. A palavra é: esteja atento e traga-nos de volta ao seu relacionamento. Aí depois ele fala: atende-nos e age. Atender, a palavra usada aqui é a mesma ideia de ouvir. Esteja atento, ouve e age. E Deus agiu. Como Deus agiu? Enviando o seu Filho amado para que nós pudéssemos ser restaurados com Ele novamente. Meus queridos, a confissão tem que nos levar para Cristo. A confissão não tem que mostrar que somos bons e a partir de agora vamos conseguir viver. A confissão tem que fazer-nos voltar para o Senhor, porque somente Deus pode nos restaurar e nos dar nova identidade. Preste atenção nesse pequeno vídeo que eu quero que você leia e queime o seu coração com essa verdade. Antes de Cristo, uma pessoa diferente. Esta pessoa era minha velha natureza, meu velho eu. Mas esta pessoa morreu. Agora a minha vida está segura em Cristo. Eu estou em Cristo e Ele está em mim. E eu sou uma nova criatura. Isso não significa que eu nunca mais irei falhar ou cair de volta nos velhos padrões, mas vou chamá-los pelo que eles são: velhos padrões, velhos hábitos de uma velha pessoa. Eu vou confessá-los. Eu vou agradecer a Deus pelo seu perdão. Eu vou fazer as pazes. E então eu vou seguir em frente. Não porque eu pego leve com o pecado, mas porque eu levo muito a sério quem Deus diz que eu sou: santo, puro, sem mácula.
sem defeito. Não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Deus fez por mim. Ele tornou minha ficha limpa. Estou sem culpa perante Deus. Portanto, a vergonha não tem lugar na minha vida, porque eu sou uma nova criatura. E todos os momentos ruins da minha história, os momentos que eu desejava nunca ter acontecido, foram redimidos e se tornaram momentos da minha vida em que a graça de Deus se fez mais perceptível. Obrigado, Deus. Meus erros não me definem, meu passado não me define, porque Deus definiu a minha identidade. E eu sou filho amado, em quem Ele tem prazer. Esta é a minha identidade. Entendem quem somos em Cristo? Esta é a sua identidade. Você não é mais definido pelos seus erros e pelos seus tropeços, mas apegando o seu evangelho, você é definido por aquilo que Deus fez em você. Por isso eu quero terminar dizendo a você algumas coisas. Confesse o seu pecado a Deus. Aplique a Bíblia a você, confesse o seu pecado, apegue-se ao evangelho. De fato, você precisa envergonhar-se de seu pecado. Seu pecado não tem que ser orgulho para você. Mas seja motivado pela cruz de Cristo para ter mudanças. Uma coisa é você ter o desejo de mudar, a vontade de mudar. Outra coisa é você dar passos em direção à mudança. São coisas um pouco diferentes. Boa vontade todos nós temos. Eu queria muito mudar, mas às vezes nós não demos passo algum. Ok, você precisa mudar. E o que é que você está fazendo para isso? Não adianta, se você quer emagrecer, mas continua comendo, vai engordar do mesmo jeito. Se você não tomar um passo de mudança, não acontecerá mudança. Saiba que existem consequências dos nossos pecados, e são graves elas. Lembre-se disso. Mas seja movido pela palavra diante de Deus. Seja movido pelas escrituras a voltar em atitude de confissão. Finalmente, quando você pecar desesperadamente, apegue-se ao Senhor Jesus Cristo. Corra para Ele. Volte para o Senhor. Não deixe que o diabo te envergonhe ainda mais, porque a sua vergonha foi lançada na cruz. Sua culpa foi lançada na cruz. Volte-se em confissão, mas em gratidão por aquele que nos perdoa, no Filho amado. E o melhor de todos, Ele agora diz para todos os nós que cremos no Filho amado: eis os meus filhos amados, em quem tenho prazer. Deus tem prazer em nós por causa do Filho Jesus, não por causa de nós mesmos. Nossa identidade foi renovada, resgatada, restaurada no Senhor Jesus. E é pelo sangue é que nós adoramos, pelo sangue que nós cultuamos, é pelo sangue que nós somos resgatados. Então apegue-se completamente a Ele. Eu quero convidar a equipe de louvor para que venha à frente. Nós vamos orar e cantar. Audio Jungle. Audio Jungle.